aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a disciplina da execução penal, tá bom? Previsto lá na Lei 7.210 de 1984, a famosa LEP. Aqui um pouco sobre o que vai ser abordado, a disciplina das disposições gerais, das faltas disciplinares, sanções e das recompensas, da aplicação das sanções, dos procedimentos disciplinar, tudo bem? Uma breve introdução aqui das disposições gerais, que são expostas no artigo 44 ao artigo 48, certo? Basicamente, pessoal, o que é a disciplina da execução penal? É o cumprimento das regras gerais do estabelecimento penal ou de qualquer outro local de cumprimento da execução da sua pena, certo? Estabelecer ali a ordem e a paz entre o ambiente de cumprimento da pena, certo? Passando mais um pouco à frente aqui, a gente pode ver quem estão sujeitos à disciplina. Aqueles que foram condenados à pena privativa de liberdade, à pena restritiva de direito e ao preso provisório. Tudo bem? Passando mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre as faltas, os tipos de falta. Existem 3 tipos de faltas previstos pela LEP: falta grave, falta média e faltas leves, tá bom? As faltas graves, todas estão previstas na LEP. Quanto às faltas médias e leves, são de competência do Estado e devem estar previstas no regimento interno, tá bom? A única exceção que tem entre as faltas médias, leves e as graves é que o Estado, ele pede que elas sejam punidas da mesma forma, tanto da consumada como da tentada. Por exemplo, João tentou fugir, mas não obteve êxito. José tentou fugir e obteve êxito. Os dois, caso capturados, serão punidos da mesma forma, tudo bem? Não existe diferenciação de punição nesse caso. Passando mais um pouco à frente aqui, a doutrina. A doutrina ela tem o entendimento que a punição ela só deverá ser imposta caso ela esteja prevista em lei. Caso não exista previsão em lei, outro tipo de punição não deve ser aplicada, tá bom? Faltas médias e leves. Aqui eu trouxe um exemplo do meu estado, aqui em Alagoas. São consideradas faltas leves e médias: adentrar em cela alheia sem autorização, apresentar indevidamente trajado, provocar perturbação com sons e ruídos vovozeiros. Aqui no estado, isso está constado no regimento interno, tudo bem? Faltas graves regulamentadas pela LEP. No artigo 50 da LEP, ela traz todas as suas previsões de faltas graves, tá bom? Inclusive, uma observação feita aqui na LEP é o inciso 7º, que foi introduzido pela Lei 11.466 de 2007, certo? Um inciso novo, digamos assim. Lá à frente, a gente tem uma exceção. Qual exceção é essa? Se a gente observar anteriormente, o artigo 50, inciso 4º, provocar acidente de trabalho. Esse inciso, ele não é aplicado ao preso provisório. Por quê? Porque o preso provisório, ele não exerce atividades laborais, tá bom? Mais à frente aqui, nós temos mais um pouco sobre as faltas graves e seus descumprimentos em regime aberto, sobre as condições impostas. Por exemplo, caso o preso ele descumpra alguma medida imposta no seu regime aberto, ele pode regredir de regime e zerar aquela contagem que existe para a sua progressão, tá bom? Vale também observar os incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei, que fala sobre os direitos e deveres do preso, tá bom? Está falando agora sobre as sanções e recompensas, certo? Mas antes mesmo da gente estar falando sobre sanções, é importante frisar que essas sanções elas não podem ser de caráter desumano, certo? Elas precisam ser proporcionais ao dolo acontecido, tá? Então, assim, também vou citar agora, tudo bem, o nosso artigo 45 da LEP, que deixa bem claro que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal, né, o regulamentar. Então, não é só porque o diretor do estabelecimento quer que ele vai aplicar uma sanção, certo? Precisa ter o dolo e precisa estar tudo regulamentado. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre as sanções, certo? A gente pode aí tá fazendo uma analogia, certo? Como se fosse uma escada, onde no início seriam as faltas mais leves, indo para as faltas médias, posteriormente as faltas graves, certo? Nós temos que ter ideia de que as 4 primeiras sanções, que seria a advertência verbal, a repreensão, a suspensão dos direitos e o isolamento,
elas seriam de competência do diretor do presídio, certo? Do diretor do estabelecimento. Então, do diretor administrativo do estabelecimento. Então, assim, nesses 4 casos, ele pode estar sendo aplicado por ele, tá? Então, é bem importante que fique bem clara essa parte. Então, assim, vamos estar falando agora sobre a advertência verbal. A advertência verbal, ela seria quando o indivíduo, né, o preso, ele acaba pisando fora da linha um pouco, acaba descumprindo algum regulamento do local, certo? Então, nesse caso, é aplicada uma advertência verbal. Seguida, né, que seria uma falta leve. Seguida aí de uma natureza mais mediana, né, de falta, a gente tem a repreensão, que já seria por escrito, já fica na ficha do preso. Então, nesse caso, fixado isso, a gente pula, né, para uma suspensão dos direitos, que seriam eles aqueles direitos de visitas íntimas, visitas de parentes e familiares, né, tempo também de recreação reduzido, e chegando até isolamento do mundo exterior, certo? Vai depender bastante aí do que o diretor do estabelecimento vai achar interessante ser aplicado. Dito essas faltas, certo? Dito essas sanções, a gente vai pular agora para o finalzinho da nossa escada, que seria sobre o isolamento na própria cela ou em local adequado, que, né, diga-se de passagem, já seria uma falta grave, tudo bem? Já seria quando aquele preso ele já está tendo comportamentos comportamento de risco, já está fazendo muita baderna, influenciando outros presos também. Então a gente tem que ter a ideia de que começou a falta grave, já pode ser aplicado ali o isolamento na própria cela, certo? Lembrando que o isolamento na própria cela, ele pode ter no máximo aí 30 dias, tudo bem? Podendo ser prorrogado única e exclusivamente pela inclusão ao regime disciplinar diferenciado, tá? E um detalhe bastante importante também sobre isolamento é de que o próprio diretor, ele pode isolar, né, aquele preso durante 10 dias por prevenção, antes de ser comprovado o dolo. Tudo bem? Então, para poder evitar que aquilo continue, ele pode dar, por prevenção, colocar o preso em isolamento, tudo bem, por 10 dias no máximo, certo? E logo em seguida a gente tem ali no topo da escada a inclusão do regime disciplinar diferenciado, certo? Que é o nosso querido RDD. Né, ele já não seria mais de competência do diretor do estabelecimento, e sim do juiz competente, tudo bem? É claro que nesse caso o próprio diretor ele vai fazer o inquérito, tudo bem, ele vai deixar tudo formalizado para poder estar pedindo ao juiz competente, tudo bem? E assim, o Ministério Público ele vai estar se manifestando, ele também, e a defesa, tudo certinho. Porém, só o juiz ele pode ir lá e mandar o preso para o RDD, certo? Dito isso, eu acho bastante importante, né, a gente frisar que, mais uma vez, que eles não podem ser as sanções não podem ser de caráter desumano, certo? Como nós sabemos, nós não podemos ter só sanções para comportamentos ruins, nós também precisamos ter aí de recompensas para comportamentos bons, certo? Que nesse caso aí seriam, né, expressos pelo artigo 555 da LEP, que é bem claro quando diz: as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e da sua dedicação ao trabalho. Então, quando aquele preso ele realmente prestar serviço, ele realmente for ele se mostrar que está se reabilitando, certo? Ele tiver um bom comportamento, ele vai ter aí as suas recompensas, que aí a gente vai ter duas, né? Atualmente, no nosso regulamento, a gente teria duas, que inicia-se com um elogio, certo? Que não é só aquele elogio: ah, muito bem, meu querido, você está indo muito bem. Não seria só isso. Seria por escrito e ficaria assim na ficha daquele preso, tá? Iria contar como um ponto positivo para ele, até mesmo para a concessão de regalias, que é o que a gente vai falar agora. A concessão de regalias, né, já seria aí uma forma de recompensar mesmo, certo? O preso pelo bom comportamento dele. Que aí a gente pode estar variando entre visita íntima com o cônjuge, a gente pode estar tendo visita a teatro, sessões de cinema, né, fora do horário certo, fora do tempo especial, num tempo especial, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter ideia mesmo, de que, nesse caso, o preso ele precisa estar realmente demonstrando um bom comportamento, precisa estar demonstrando aí uma evolução lá dentro do estabelecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Ademais, agradecemos a presença de todos, certo? A audiência de todos. E é isso. Valeu!